Rafael Haddad, ele é psicanalista e hipnoterapeuta, membro do Instituto de Psicanálise Clínica Desenvolvida, membro do Instituto Brasileiro de Neurocognição, responsável pela equipe H de Saúde e Desenvolvimento Humano e líder do Clube FSM, que significa Foco, Sucesso e Mentalidade. Tudo bem com você? Hoje eu trago mais uma leitura de perfil psicológico baseada no estudo profundo do raio fundamental dos seres humanos e também dos animais. Lembrando que o meu objetivo é de mostrar para você a coerência do potencial de cada raio fundamental e o comportamento na prática. Então vamos lá. O raio fundamental que representa a identidade externa de Haddad, a forma como ele expressa todo o seu potencial feminino e masculino, simplesmente é o raio azul índico. Eu não conheço nenhum mestre de hipnose que não tenha o raio índico. Pois o raio índico, ele é comumente o raio dos grandes paranormais, ocultistas, magos, médios, religiosos, também de artistas plásticos, grandes matemáticos, cientistas, inventores, radiestesistas, esotéricos, ilusionistas, mágicos, pensadores, escritores, visionários e outros. O azul índico, ele rege o mental abstrato. E esse raio, ele porta todo o potencial do oculto. E essas pessoas, elas têm um magnetismo super forte. E em função disso, elas têm uma resistência psicológica e energética muito grande. Também possuem uma grande memória espacial. São pessoas que tramitam naturalmente no mental subjetivo. E uma vez que o universo é mental, o todo é mental, navegar e dominar esse mundo abstrato é de extrema valia e poder. E essas pessoas, elas têm uma ação tanto silenciosa, muitas vezes são discretas, gostam de preservar sua intimidade, são reservadas, atípicas, excêntricas, super enigmáticas, misteriosas e possuem um sexto sentido apurado, porque elas têm uma visão que vai além das aparências e uma percepção acima da média, pois elas captam as intenções das pessoas, uma vez que tramitam no subconsciente individual e, consequentemente, coletivo. Então, olha que interessante, o palco, a casa de um hipnólogo é o mundo abstrato. E é por isso que pessoas que têm esse raio têm uma inclinação para ciências ocultas. Também pode ser uma inclinação para ciências exatas, porque, por exemplo, a matemática é extremamente abstrata. Então, o potencial de cada raio, ele tem suas vertentes, seus estágios. Então, a capacidade de abstração, ela pode tramitar
na ciência, no ocultismo, nas artes plásticas, em vários segmentos. Então, na prática, você vai caminhar para a direção que mais te agrada, que mais te realiza, mas sendo impulsionado pelas suas habilidades, do seu potencial. Por isso que desenvolver o seu potencial é de extrema importância, porque é nele que você tem tudo que você precisa para executar a sua missão ou a sua lenda pessoal. E o raio fundamental que representa o masculino interno de Haddad, a forma como ele se projeta no mundo, simplesmente é o raio amarelo, comumente dos grandes intelectuais, acadêmicos, professores, escritores, autodidatas, doutores, superdotados, cientistas, escritores e outros. O raio amarelo, ele rege o mental a nível físico. Então, são pessoas que colocam o seu conhecimento na prática. E o raio amarelo, ele carrega todo o potencial racional. Por isso que essas pessoas, elas se inclinam para desenvolver o seu intelecto. O amarelo também é a cor da sabedoria. E essas pessoas têm uma facilidade enorme em aprender. Tem muita inteligência criativa, um raciocínio forte, uma habilidade mecânica apurada. Por isso que numa empresa é fundamental que tenha alguém do raio amarelo ou então com as habilidades do raio amarelo desenvolvidas, que é o essencial para o andamento de uma empresa. Sem pragmatismo, racionalidade, sem uma ordem cronológica inteligente, fica difícil de se atingir metas tangíveis. E essas pessoas, elas também são uma usina de informações e de ideias bem coordenadas. São pessoas que têm um bom nível de concentração, são super operativas, pragmáticas, didáticas, organizadas, às vezes rígidas. Geralmente são os CDF da turma. Sua personalidade é forte, decidida, são confiantes, poderosas, alto astral. Às vezes tem um ar um tanto aristocrata. Gostam de um social, são brilhantes, formais. Tem um lado muito objetivo e resoluto. E o seu conhecimento, ele é bem estruturado, pois eles têm um espírito científico. Então, na prática, o que quer dizer? Uma pessoa que tem uma base amarela é uma pessoa que tem um conhecimento sólido, que tem argumentos plausíveis, que tem uma intelectualidade direcionada para um objetivo. E o raio fundamental que representa o lado feminino de Haddad, a energia passiva e receptiva dele, é o raio verde. O raio comumente de militares, ditadores, competidores, esportistas de alta performance, ícones da área da saúde, superdotados, cientistas, escritores e outros. O raio fundamental verde, ele rege o físico e o mental.
Então, essas pessoas têm um grande potencial instintivo, que é o quê? Que é uma inteligência corporal acima da média, pois eles têm muito magnetismo animal, por isso que tem muito símbolo sexual, que é do raio verde, porque são pessoas extremamente sedutoras, indutoras, manipuladoras, perceptoras, são ligadas à natureza, animais, crianças. São pessoas que têm muita energia de cura e também são autocuradores. E uma coisa muito interessante do verde é que o verde ele carrega todo o potencial do amarelo e do azul. Então são pessoas que têm toda a profundidade do azul, né, essa inteligência reflexiva e todo o pragmatismo do amarelo. Então o que resulta isso? Em realização. São pessoas que têm muito potencial de ação. Também possui uma visão de águia. Então, quando desenvolvidas, essas pessoas elas chegam aonde querem, porque elas sabem como fazer isso. Elas têm um instinto aguçado e direcionado para o seu objetivo. Porque elas portam uma habilidade de ser bastante estrategista a longo prazo. E eles sabem que a disciplina é fundamental para se atingir metas. Então eles fazem o que for preciso. E devido a um espírito selvagem, essas pessoas elas têm uma personalidade forte, são destemidas e elas têm uma habilidade especial em lidar com perigo e com situações de pressão. Por quê? Devido a essa inteligência animal, digamos assim, selvagem. E muitas pessoas do raio verde têm temperamento um tanto disruptivo, imparável, impulsivo. E eles têm um lado também discreto, impetuoso. São grandes provedores e é o raio comumente daquele macho alfa, né? Daquela masculinidade acentuada. Então, uma pessoa com raio índico quer dizer que ela tem um grande poder de percepção do inconsciente, juntamente com uma inteligência instintiva que lida mais com a parte primitiva, digamos assim, do ser, né? Do cérebro reptiliano. E mais um conhecimento estruturado é uma pessoa com um grau de realização muito grande. Então, assim como a Haddad, você também tem seus potenciais, só que na maior parte das vezes eles estão totalmente adormecidos. E a partir do momento que você tem clareza do seu potencial, das suas inclinações e habilidades, você tem como desenvolver, acordar isso dentro de você. E o raio fundamental, ele traz isso, esse autoconhecimento que está ao alcance de qualquer um. Basta fazer essa escolha. Então, eu vou parando por aqui. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha. Se ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, que eu vou continuar trazendo
outras leituras incríveis para que você cada vez mais entenda a importância do raio fundamental na sua vida e na vida do outro. Então, um grande beijo para você e eu te vejo na próxima leitura.